navegador, tá? Não, estou vendo aqui, Sisu. E, pessoal, eu comecei a gravar, tá, Rina? Vamos lá. Então, o SISU, que é a primeira porta, né? Aí depois tem o FIES, né? O FIES é um financiamento, né? Que você pode se inscrever também, né? E aí é como se fosse um empréstimo, né? Você vai pagando através desse recurso, paga as mensalidades da faculdade, e aí, quando você completa, né, o ensino, quando você se forma, você começa a pagar esse financiamento, tá? É um financiamento estudantil. Tem que ter feito o Enem, lógico, né? Estou apontando aqui, com uma nota superior a 450 pontos, e não ter zerado na redação, ok? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse detalhe da nota do Enem aí. O Alton, Cido, Verônica, alguém quer falar sobre alguma coisa sobre FIES? Olímpia, tá aí também. Não, assim, eu quero comentar o seguinte, o FIES não é bem o que você está falando e tal, mas o que eu quero comentar é o seguinte, é que na nossa época não tinha essas coisas, né? Hoje o aluno tem mais opções que levam o ingresso à universidade ou à faculdade em si, e eu vejo todas essas coisas que tem hoje, na nossa época não tinha muita opção, não. Ou você fazia o FUVEST, ou você fazia direto para a faculdade particular, mas não tinha essas facilidades com relação à bolsa de estudo oferecida pelo programa Universidade para Todos, não tinha essa facilidade de financiamento com relação ao FIES, então, de certa forma, era até mais difícil, né? E a questão do vestibular é sempre importante, porque eu acredito que é um rito de passagem, né? Então é isso, assim. Né? Cido? Perdão, é o Cido. E assim, é importante, só rapidinho, Miguel, é importante, aluno, é importante que depois que vocês se formam, vocês tenham um prazo para começar a pagar esse FIES, tá? E assim, é o que o Alton falou, hoje existem alguns programas de inserção na faculdade, e basta que a gente entenda e saiba que eles existam para poder participar, porque mesmo agora no século XXI, existem alunos que eles desconhecem esse programa, tá? Então, vamos lá. A outra porta. Oi, Miguel. Oi. Então, estava falando, mas o microfone estava desligado. Ok. Pode falar, Cido. Então, a importância do Enem para você poder participar de bolsas nas faculdades particulares, isso é extremamente importante. A sua nota, ela vai te levar muito, muito para cima nesse sentido. Então, é importante estar estudando sempre para que você obtenha uma nota boa, tanto na redação. Então, vamos lá, gente. Então, Miguel, eu queria falar um pouquinho. Pode falar, Olímpia. Todo seu, fala aí. Então, eu acho o seguinte, eu acho que deveria ser a última opção para vocês. Então, acho que, primeiramente, acho que é o que o professor Cido falou, vocês tentarem obter a maior nota possível, tá? Porque, às vezes, você não consegue pelo SISU, que são as faculdades federais, né, estaduais, mas você pode tentar pelo ProUni também, que é um caminho, tá? Existem uns pré-requisitos, se vocês quiserem, depois posso até comentar, porque eu tenho experiência aqui em casa. E o que é o seguinte, você tem que pesquisar qual que é a taxa de juros, né? Às vezes, com a sua nota do Enem, você pode negociar direto com a faculdade, né? Porque eu não sei se o FIES ele vai cobrar de vocês a mensalidade 100%, né? Então, tem que ver se é vantajoso.
Sim, mas eu acho que o Miguel Olímpio, ele vai falar do ProUni agora, que é a concessão de 100%. Então, tem uma diferença aí entre esses programas. Então, olha lá, ProUni, né? Universidade para Todos, que vocês estão citando aí. Então, olha lá, a partir da sua nota, né, você pode obter uma bolsa de 50% até 100% do valor da mensalidade, né? Tem que tirar, no mínimo, 450 pontos e não pode ter zerado na redação também. Fala aí, Olímpia. Opa, deixa eu voltar. A sua experiência aí na sua casa, como é que está sendo? Como é que foi isso? Com as meninas. Olímpia. Bom. Microfone. Então, vamos lá, gente. Pode falar, Oi. Miguel. Então, fala um pouquinho aí dessa experiência aí. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Como é que foi com as meninas aí? Então, é o seguinte, o ProUni, você pode concorrer se você seguir alguns pré-requisitos. Então, a primeira delas é se você tem que analisar a renda da sua casa. Então, você vai pegar a quantidade de pessoas que tem na sua casa, vai pegar o total de renda que tem na sua casa, dividir pelo número de pessoas, tá, que trabalham ou não. Se esse valor der maior que um salário mínimo e meio, você não pode concorrer ao ProUni. Mas se esse valor der igual ou menor, tá, nem que seja 1 centavo, você tem direito a concorrer ao ProUni. Tá? Então, isso é a primeira coisa que vocês têm que estar verificando. Tá? Que se você tiver dentro desse perfil, daí vai dar para você concorrer. Agora, se não tiver, daí ou FIES ou pelo SISU. Tá ok. Vamos lá em frente. Então, olha lá, fala 450 pontos, né, não pode zerar a redação, mas como que é a nota do Enem, né? Qual que é a regra do jogo? Então, vamos lá. Olha lá. É uma média calculada, né, entre as 5 áreas do conhecimento que o Enem exige. Olha lá, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos, que é a minha área, e matemática e suas tecnologias, mais a redação. Ok? São as notas dessas 5 áreas aí. Alguma dúvida? Algum professor quer falar algo? Miguel? Oi, Bom dia. É a Sandra que está falando, entrei agora, tá? Que eu estava dando aula. Ah, legal, Sandra, pode falar. Tudo bem? Tudo. Chegou na hora certa, chegou na hora do cálculo. Então, eu posso estar explicando um pouquinho sobre a teoria da resposta ao item, né? Que é o... Então. Eu vou passar o próximo slide e vou deixar a bola com você, então, quer ver? Então, olha lá, são essas 5 áreas de conhecimento, né? Olha lá, soma 5 notas, divide o resultado por 5 e é a sua média final, certo, Sandra? Isso mesmo. Então, você tem que trabalhar com as 5 áreas do conhecimento, tá? Agora, o que acontece Agora, vamos no detalhe assim, onde pega, né, Sandra? Olha lá. Exatamente. O próximo slide aqui. Olha lá. Vai lá, Sandra. Isso. Então, o Enem, ele usa essa teoria da resposta ao item, né, que é o TRI, para ser feita a média, tá? Para ser feita a nota de vocês lá do Enem. O que acontece na prova do Enem é que ela não é só quantitativa, ela é qualitativa, tá? Por isso que é usado esse TRI. O que quer dizer isso? Que não basta eu ir lá e fazer, eu vou acertar tantas questões, né? Vou somar meus pontos e está pronta a minha nota. Não é isso. Como é que eles fazem? Independente do número de questões que você acerta, a pontuação ela pode ser diferente, tá?
Então, um aluno ele pode ter feito a mesma quantidade de acertos que o outro e ter uma nota bem menor que o outro aluno, tá? Como é que funciona isso? Ela fala assim, ó, se a prova tem um conjunto, a prova ela tem um conjunto de questões fáceis, médias e difíceis. O aluno, ao realizar essas questões, ele pode obter mais ou menos pontos. O que acontece? Se o aluno acerta as questões fáceis e as questões difíceis, a pontuação, ou seja, o padrão ali do Enem vai indicar que o aluno sabia o conteúdo e sabia aprofundar no conteúdo, porque ele acertou tanto as fáceis quanto as difíceis, tá? Agora, se o aluno acerta a questão difícil e não acerta a questão fácil, isso vai dar a entender para eles que você chutou. Porque, até dando um exemplo aqui, né, de educação física, você pula, faz uma corrida com salto em barreira, você pula lá 1 metro, tá? Eu pulo todas as barreiras de 1 metro, né? Mas eu não consigo pular uma de 50 centímetros, mas como assim? Se você pula de 1 metro, não pula de 50, tem alguma coisa errada aí, né? Então, eles vão entender que foi simplesmente uma questão de sorte, que você chutou na prova, tá certo? Entendi. Então, ele fala assim, né? Essa TRI, ele privilegia o aluno que tem o conhecimento global, e não que só chuta as questões, tá? Então, ele quer esse aluno que, no mínimo, ele acerte as questões fáceis. Não adianta fazer as questões difíceis no chute e ter errado as fáceis, tá? E tem uma coisa também que eles levam em consideração na hora de fazer essa pontuação, porque para nós professores, né, os professores que criaram a prova, que montaram, eles têm eles sabem para eles o que é difícil e o que é fácil. Para o aluno, às vezes ele está fazendo a prova, ele não sabe o que é fácil, o que é difícil ali. Então, o Enem, o que ele faz? O INEP, ele faz com que o aluno ele vai apanhar todas as notas, todas as questões que os alunos fizeram, tá? E aí, dali é que ele vai tirar quais foram as fáceis, quais foram as difíceis. Então, a grande maioria acertou tais questões, ou seja, porque aquela questão foi considerada fácil. A grande maioria soube fazer. Então, não é assim, eles já vão estipular, essa é a fácil, essa é a difícil. Vai ser em cima do que os alunos resolverem em cima da prova, tá? Então, a questão por questão, item por item. Então, às vezes, numa questão que ela é considerada fácil, e o aluno coloca... Naquela questão fácil, tem 5 alternativas. Aí, eles vão item por item. O aluno, eles colocaram 4 absurdas ali, tá? E uma que só poderia ser aquela, porque aquela realmente era muito fácil. Ele assinalou uma das absurdas, a pontuação dele cai muito. Então, eles analisam item por item mesmo, tá? E vai ser em cima disso, né? Em cima de como foi a prova realizada por todos os alunos, para depois eles avaliarem qual vai ser a fácil e qual vai ser a difícil, tá? Em cima da quantidade desses alunos, de acerto dos alunos, tá? Então, aconteceu... já em vestibular, isso eu vi até o ano passado, foi para a mídia, inclusive, né, o aluno entrando na justiça, porque ele tinha acertado 16 questões em matemática, e o colega dele tinha acertado 4, e, na verdade, eles fizeram, em relação no global, eles tinham feito basicamente a mesma pontuação, eles estavam com pontuações iguais, né? E aí foi explicado isso, né, sobre essa TRI, porque esse aluno que fez 3 questões, a grande maioria foram as questões, ele errou as questões fáceis e acertou as difíceis, então foi no chute. Então, a pontuação do aluno que acertou basicamente as fáceis todas e foi acertando as difíceis gradualmente, o que aconteceu? Ele subiu a nota dele e teve pontuação muito maior, tá? Então, o Enem não adianta chutar, você tem que ler realmente as questões, tem muitas questões fáceis, tá?
e prestar muita atenção nisso, porque eles colocam questões óbvias para ver se o aluno vai chutar ou não, tá? Então, é em cima disso. Legal, legal. Eu não lembro que eu mandei mensagem para você, eu não tinha entendido essa TRI, mas agora tá, para mim tá claro. Tá certo? Alguma dúvida aí no chat, Verônica? Não, eu lembro, ô Sandra, eu lembro desse caso. Eu acompanhei esse caso que o aluno processou, sim. Então, é muito comum, e é o que a Sandra falou. Não adianta chutar. O Enem é conhecimento, é estudo. Sim. Isso ficou bem claro, né? Que é o exemplo, né? Como é que eu tô pulando as barreiras de 1,5 metro se eu não consigo ultrapassar de 50 centímetros, né? É complicado, né? Então não adianta só sair chutando, né? Exatamente, eles vão avaliar o conhecimento mesmo, tá? Eles avaliam até que ponto você consegue, né? Então, as questões fáceis, é fundamental os alunos estarem acertando, né? Aí vai ter as médias, quem acertar as difíceis são aqueles realmente que vão estar à frente, né? Eles vão estar, passaram por todas as fáceis, as médias, e vão estar indo além. Então, eles aprofundaram o conhecimento deles, né? Então, esses é aqueles que conseguem a pontuação lá para medicina, né? Que vai lá para cima a pontuação, porque eles conseguiram passar por todas elas e ainda fizeram algumas difíceis, né? Agora, se for o risco de você chutar no Enem, é muito grande, porque você pode estar chutando aquelas que são muito fáceis, acabar acertando as difíceis e vai perder todos esses pontos, tá? Né? Não adianta, né, eu errar a divisão, né, de 4 dividido por 2 e acertar uma equação de segundo grau, né? Esse é um exemplo. Exatamente. Sandra? Eu acho que o chute tem que ser o último recurso, eu acho, né? A questão em branco. A gente chuta as que são difíceis. Aí sim, aí eu posso errar, porque eu já passei por aquelas que são fáceis, e aí, por isso assim, a gente tem que ter uma noção, quem está estudando para o Enem, o aluno ele tem noção do que é uma questão fácil, do que é uma questão difícil. Então, ele... Sim. Procurar na prova todas as questões fáceis. Olha, esse daqui eu tenho que fazer porque é uma questão fácil. Então, ele deixa as difíceis para a última hora e aí sim ele pode até chutar essa, tá? Porque, lógico, que é difícil você saber 100% da prova. Então, você pode até chutar essas difíceis, mas não chutar as fáceis, tá? Aí complica. Alguma dúvida aí, Verônica, no chat? Verônica? Não, Miguel, não, até agora não, tá tranquilo. Tá? Ok, vamos assim seguir. Eu paro e bem. Ok, então espero que tenha ficado bem claro, igual ficou para mim, que eu não tinha entendido, essa TRI, né, que a professora Sandra explicou tão bem para a gente aí, que é o fundamental da prova, eu penso assim, do Enem, né, que é o que eles avaliam, né, se o aluno, né, tem o domínio, né, dos conteúdos fáceis, né, até os difíceis, mas os fáceis, né, que são a base da prova, né, o fundamento da prova, né. Então, alunos, alguma pergunta? Os alunos estão quietinhos? Fala aí, gente. Fala, gente, podem entrar por áudio, escrevendo aqui, que nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. O Wallace, que é bem falante, Stephanie. Professora, só de vez em quando. Hoje eu tô com sono. Que bom que vocês estão prestando atenção, não foram ao banheiro. Então, vamos lá, gente. Próximo. Então, olha lá. Agora, outro fator do Enem importantíssimo, né? A redação, né? Então, como é que eles corrigem essa redação, né? Eles avaliam as competências, né? As 5 principais competências de vocês, né? Olha lá. Domínio da norma padrão. Verônica, você que é craque nessa área, vai lá. Não tão assim, né? Mas vamos lá. Meninos, quando nós falamos que a Sandra até tocou bastante aí o conhecimento, nós estamos vivendo um ano atípico,
Então, a gente precisa já começar a pensar qual será o tema da redação, né? A gente vive, assim, sempre no começo do ano, um impasse, puxa, qual vai ser o tema? Qual vai ser o tema? E lá na frente a gente é surpreendido. Então, uma redação do Enem, a gente precisa utilizar palavras que sejam, assim, rebuscadas. Não é a palavra do nosso dia a dia, né? Essa nossa norma coloquial que a gente conversa com o nosso colega, com a nossa casa. Oi? VC, Então, beleza. inclusive, em sala de aula, eu já falei sobre o dicionário internetês, né? Então, nós criamos hábitos, e é lá na redação do Enem que a gente precisa se atentar para que esses hábitos não sejam passados no papel, tá? Então, a redação do Enem, ela precisa, porque eles têm critérios, tá? Pela correção. A gente não pode começar uma redação com pronome oblíquo, nós não podemos, na metade da frase, de repente, colocar letra maiúscula, tudo isso conta. Tem que fazer parágrafo. Tem que fazer parágrafo, tudo isso conta. E, assim, o que eu vejo é muitas redações que começam com pronome oblíquo, na primeira pessoa. Ah, não pode, professora? Pode, desde que eu saiba muito bem fazer uma redação, né? E muitas frases, assim, sem coerência. Eu acho horrível. Achismo tirou, eu não acho nada numa redação. Eu tenho que colocar o meu ponto de vista e argumentar. Eu penso, né? Eu penso, a minha opinião é... Isso. Então, assim, claro, se nós voltarmos antes do final do ano, eu tenho certeza que os professores de português, a mim também, vocês podem solicitar para a gente trabalhar uma redação, pegar o tema que foi muito popular esse ano, a pandemia, a fake news está aí, inclusive, criou-se uma lei. Eu vou falar dos temas um pouquinho aí para frente e ver. Então, ótimo. Então, olha lá, ó. Então, domínio da norma padrão é isso, né? Evitar a abreviação, né? Colocar os acentos, fazer parágrafo, né? Vírgula, né? Não pular linha fantasma, né? Sim. Tem um padrão, né? Do início, né? Início ao fim. Final. Coerência, coesão, tá? Sim. Sem uso de gírias, tá? Que é muito comum também. A gente pega, é muito comum a gente escrever. Outro erro que é comum, Verônica, que eu andei vendo, a pessoa, sei lá, eles perguntaram a sua opinião sobre algo, sei lá. Aí eu começo a redação a favorável e termino a redação sendo contra. Sim, a gente não tem uma opinião formada. Então, na redação do Enem, a gente não tem uma opinião formada. Né? Se eu comecei bancando que eu sou a favor até o fim, né? Sim, eu tenho um ponto de vista, eu preciso ir com este ponto de vista até o final, né? Então, vocês vão ver os temas, e aí vocês vão pensar um pouquinho sobre isso, vocês vão ver como é, o que eu e a Verônica estamos falando. Então, Miguel. Sim. Então, assim, a norma padrão, ela, assim, eu vou falar o termo técnico, é a norma que tem prestígio, tá? Mas, prof, o que é esse prestígio? É essa coisa formal que eu faço. E quando o Miguel falou assim, eu não posso começar defendendo a fake news, por exemplo, e no final falar, eu não concordo, não, é o meu ponto de vista, e eu preciso sustentá-lo até o fim. Por quê? Porque eu caio em contradição, né? Então, assim, eu preciso ler, queridos, leiam. É a única forma, semana passada o professor Walton falou que a única coisa que vai distanciar essa desigualdade social é o ensino, é a educação, é a leitura. E para a redação também, é a leitura, tá? Fala aí, Olímpia. Então, Miguel, eu vou falar de uma experiência, tá? Que eu prestei o Enem, tá? E como eu sou da área de ciências da natureza, a gente dificilmente tem esse hábito de estar escrevendo muito, tá? Então, é interessante o aluno também colocar referências na sua redação, tá? Sim. Essas referências você pode pegar na internet mesmo, no site do IBGE, do MEC, né?
órgãos públicos, e fazer anotação, tá? Fazer um fichamento dessas informações, porque agora você pode lembrar de tudo, mas daqui aos 2, 3 meses você não lembra de tudo, tá? Então é importante isso. Colocou referência, gente, a sua nota vai para mais de 700, tá? Então é importante colocar referências e usar palavras que também são mais rebuscadas no nosso vocabulário. Isso contribui bastante. Aluno das dicas que a professora Verônica falou. Tá? A gente seguiu um certo padrão aí, né, Verônica? Sim, e outra coisa, você tocou num ponto importante, Olímpia. A citação, antes da pandemia, eu até comecei a trabalhar com eles as normas da BNT, porque é de suma importância. E nós começamos a falar de citação, infelizmente não deu tempo, mas eu estou aqui, não tem importância nenhuma, depois eu quero montar uma aula sobre a BNT, para a semana que vem, ou para essa semana. Assim, legal. Enriquece o meu trabalho, porque quando eu cito, quando eu coloco uma fonte, significa que eu estou a par do assunto. Então, eu tenho bagagem suficiente para eu fazer uma redação, no caso, no Enem. Então, aluno... Não só que você está a par, né, Verônica? Acaba com o achismo, né? Eu tiro... Eu assistindo ao Jornal Nacional no dia tal... A partir do momento que eu vou até o fim com o meu ponto de vista, eu não tenho como errar, tá? E a Olímpia falou muito importante, a citação é de suma importância, tá? A gente precisa fazer citação nas redações, colocar fonte, nos nossos trabalhos que os professores pedem, nós precisamos deixar isso de lado, de fazer um copia e cole, tá? Nosso terceiro ano, mais uma vez eu vou falar, o ano que vem vocês serão cobrados de algo que vocês até então pode não estar sendo cobrado, mas vai ser cobrado pela família, pelos colegas. Pô, cadê a faculdade? Cadê o primeiro emprego? E a redação, olha, querendo ou não, ela vai estar de mãos dadas conosco para sempre, porque eu vou fazer redação no Enem, eu vou fazer redação para o meu primeiro emprego, eu vou fazer redação para um concurso público, eu vou fazer redação sempre. Então, eu preciso começar a pensar. Ah, profa, então eu não posso mais falar minhas gírias? Não, nós podemos. Nós temos vários tipos de norma. Vocês já viram isso? Quais são as normas que vocês podem utilizá-la, tá? Eu vou responder uma pergunta da Stephanie. A Stephanie falou assim, eu tenho medo de fazer redação, sou péssima, jamais. Quem disse que você é péssima? É treino, né? Redação é treino. Você pode, você deve, você vai conseguir. O que nós precisamos, eu comecei a trabalhar com outra turma, eu vou ensiná-los, eu já estou anotando aqui. Uma, normas da BNT, e outra, eu vou ensiná-los a trabalhar o mapa mental. Eu aprendi a falar sobre o mapa mental, eu aprendi o mapa mental estudando. E depois eu coloquei o mapa mental para a minha vida. O mapa mental, Stephanie, é uma forma que você tem de estudar. Eu não sei se Miguel, Olímpia, Sandra, se vocês já usaram o mapa mental, mas tem uma coisa que surte efeito, é o mapa mental. Muito bem, a Stephanie disse que ela precisa treinar e ler muito. Muito bem. Ainda dá tempo? Claro que dá. Muito Lógico. bem, Stephanie. Lógico que dá, e nós estamos aqui para apoiá-los. E tira isso daí. Eu não quero ouvir mais que você é péssima. E esse adjetivo não vai entrar na sua vida. Você pode, você quer e você vai conseguir, tá? Então, olha lá. Posso complementar um pouquinho? Pode falar. Então, para fazer uma boa redação, o importante é ler, né? Eu sempre falo isso para os alunos, para os meus filhos, eu falo, leitura é importante, tá? É com a leitura que a gente vai ter embasamento para a gente poder falar alguma coisa na redação, a gente vai poder citar isso que a Olímpia falou, a gente vai poder citar nomes de livros, a gente pode citar autores, podemos citar filósofos. Então, quanto mais a gente lê, mais embasamento a gente tem para falar sobre o assunto. E também a gente vai ter a questão da norma, a gente aprende a escrever melhor, a gente aprende palavras novas, né? Então, a leitura é fundamental. Quanto mais a gente lê,
melhor a gente escreve. Então, Miguel, deixa eu falar uma coisinha. Sim, pode falar. Então, eu usei muito isso que a Verônica falou, tá? Eu faço muita anotação, para não esquecer, tá? E outra coisa, você pode usar na sua referência também artigos de jornais, de revistas, mais conceituadas no mercado, como a revista Época, Veja, Folha de São Paulo, tudo isso aí você pode colocar na referência. Walton ia falar? Ontem, até o professor Cido... Oi. Ontem, Cido, eu citei você porque uma aluna me pediu ajuda para fazer uma atividade. Aí eu falei assim, ó, isso aqui a gente aprende com o Cido e a gente depois pode montar uma aula sobre ética, sobre o que eu posso, quais são os valores e princípios. Então, assim, é importante, claro, o que isso tem a ver com redação? Tem bastante coisa, porque, assim, a Sandra agora falou sobre a leitura. Quando eu desconheço um assunto, um tema, uma palavra, é de suma importância. Quantas vezes eu falo, meninos, baixem aí no seu celular o Prebiran e o Volpe. Quando eu não sei o significado de uma palavra, eu clico lá e procuro. Às vezes, uma palavra que está escrita numa frase que a gente não entende, a gente perde nota, vai ao encontro do que a Sandra falou, a gente não consegue responder essa pergunta, porque eu não sei o significado dessa palavra, eu tiro 0 na minha questão, porque eu não sei o que significa aquela palavra, e se eu sei, muda todo o contexto, tá? O Alexandre falou assim que antes de sair de licença, a professora ela citou o mapa mental. Então, Alexandre, nós vamos trabalhar o mapa mental. Depois nós vamos fazer uma aula sobre como trabalhar o mapa mental, tá? Érica, tá aí quietinha. Oi. Cido, vai lá, Cido. Eu gostaria de acrescentar os passos que eu considero importantes. Primeiro, o aluno precisa do conhecimento. O que seria o conhecimento? Ele precisa estudar, que é a preparação. O segundo passo é a redação. Então, para fazer uma boa redação, ele automaticamente precisa do conhecimento, certo? Então, você vai associando conhecimento. A partir do conhecimento, eu vou construir uma boa redação. E o terceiro passo eu considero extremamente importantíssimo mesmo, é a questão do treinamento. Você precisa, de fato, pegar o Enem dos anos anteriores e fazer o treinamento. A partir dos seus erros e acertos é que você vai poder verificar como é que você está. Então, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a experiência dos alunos bem-sucedidos, e os alunos bem-sucedidos fizeram diversas vezes o Enem dos anos anteriores, é o que eu estou chamando de treinamento. Então, esses são os 3 passos que eu considero importantes. Estudar, e isso vem a partir da dedicação do aluno, adquirir o conhecimento, a redação e o treinamento. Era isso. Sim, o treinamento é fundamental porque é uma outra linguagem que a prova usa, né? Então, é uma linguagem que a gente, às vezes, não está acostumado. E, como eu falo, a prova é treino, né? Redação é treino, tá? Então, olha lá, vamos continuar aqui. Compreender a proposta da redação, né? Eu dou um exemplo claro que uma vez aqui na FUVEST, em São Paulo, né, o vestibular para a USP, caiu sobre raio laser, o tema era raio laser, e vários alunos fez a redação baseada no que ele gostava de fazer na hora de lazer. Quer dizer, confundiu o raio laser com lazer, né? Então, no outro slide que eu vou passar vou mostrar os temas dos anos anteriores, vocês vão dar uma olhadinha aí. Então, olha lá, ó.
os verbos, né, que comandam, né, quando o examinador vai ler sua redação. Olha lá, vai ver se você conseguiu relacionar, selecionar, organizar e interpretar. Verônica? Ouvi, é que caiu, deu um boom aqui e saiu, eu entrei de novo. Não, muito bem. Mas você está vendo o slide? Agora sim, vamos lá. Eu acho Então, que olha lá, eu parei na hora que o Cido estava falando. Tá. Eu falei os verbos que os examinadores têm na cabeça na hora que eles veem a redação do candidato. Olha lá. Vai saber se ele consegue relacionar, selecionar, organizar e interpretar. Sim, sim. É muito importante que vocês comecem a ter outros olhos, né? Ontem eu estava maluca e até falei esses dias para o Miguel, falei, eu estou fazendo meu artigo científico da minha especialização e é muito difícil, alunos, Stephanie, eu vou te falar, é muito difícil a gente escrever. E no artigo científico, quando a gente escreve objetivos específicos, a gente precisa colocar o verbo correto, porque se eu não coloco o verbo corretamente, o meu orientador ele já risca e me dá 0, e não foge do Enem, tá? Então, toda essa capacidade de relacionar um parágrafo com o outro, um tema com o outro, de organização na escrita e de interpretar, porque assim, quando a gente escreve para o leitor, não é assim? Quando eu faço uma escrita, eu escrevo para que alguém possa ler e entender o que eu estou falando, né? Então, é de outra coisa. Porque foi bacana, Miguel, ter posto esses verbos aí. Porque, principalmente na interpretação, Miguel, quando eu escrevo, será que o outro, o leitor, tá? Ele está interpretando de acordo com o que eu quero? Será que eu estou passando essa ideia? Então, alunos, volto a falar o que os professores Cido e Sandra falaram. A única forma de escrever bem é a prática, tá? A gente precisa praticar, a gente precisa escrever sempre. Então, eu tenho que parar e pensar. Eu relacionei um assunto com outro, eles vão checar. A redação do Enem, ela é extremamente meticulosa quando eles avaliam e quando eles corrigem. Então, eles veem a capacidade de relacionamento do assunto, se vocês selecionaram muito bem os tópicos e os parágrafos, se há uma organização, a organização eu vou falar no jargão popular, começo, meio e fim, depois nós vamos falar sobre, assim, a técnica disso, e a capacidade de interpretação. Será que o que vocês escreveram era aquilo que vocês queriam passar e é o que eu estou entendendo enquanto leitor? Então, eu preciso colocar no papel aquilo que eu quero, e será que aquilo que eu quero colocar no papel é o que o meu leitor vai entender? Pensem nisso. Tá? Isso então, olha lá, já cai nesse próximo item, né, olha lá, conhecimento da estrutura, né, do texto argumentativo, né, que é o que a Verônica acabou de falar, o começo, meio e fim, né, faço uma introdução ao tema, né, já expondo algumas coisas que eu sei sobre o tema, né, dou uma sustentação ao tema e encerro, né, o meu argumento, né, Verônica? Sim, sim. A conclusão, eu fecho, eu abraço. Lá na minha introdução, se ficou alguma dúvida, eu fecho com a minha conclusão, tá? E outra coisa importante, cai naquilo que a Olímpia falou também um pouco, olha lá, eu também tenho que propor alguma solução, alguma intervenção também. Isso conta muito na redação. Assim, é um ponto de vista. Seu argumento, se eu defendo o meu ponto de vista, opa, vamos supor, eu levantei uma hipótese. Então, será que eu vou costurar o final dela? Né? Nós vamos montar uma bacana. Foi bacana você ter trazido esse assunto, Miguel, porque é uma coisa que eles têm medo da redação. Eu também tenho, meninos, eu também morro de medo. Vocês acham que eu não morro de medo de escrever? Lógico que eu morro de medo. Até para vocês. Então, perguntem a professora Sandra. Então, olha lá, alguns exemplos de temas, né? Olha lá, do ano passado, ó.
democratização do acesso ao cinema no Brasil. Foi o tema. Quer dizer, ali você teria que falar um pouco de como é esse acesso e aí também propor, né, alguma proposta para ampliar esse acesso ao cinema, aos cinemas, né, no Brasil. Né? Olha lá, ano retrasado, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Né? Aí para falar que a Google, por exemplo, guarda os nossos dados, e aí quando eu, por exemplo, o que aconteceu comigo? Minha filha ia na festa fantasia, procurei para ela uma fantasia da Frozen. Aí pesquisei lá no Google, bonitinho. Logo em seguida, quando eu entrei no meu Facebook, o que tinha na coluna da direita, onde tem as propagandas? Um monte de propaganda de lojas de fantasia. Né? Miguel, eu falei com o terceiro, me parece que foi com o terceiro C que eu tratei desse assunto, semana passada. Uma aluna falou assim, ela falou assim, mas se eu fizer alguma coisa do meu computador, as pessoas, tem como descobrir? Eu falei, tem, nós somos vigiados. Opa. Muito importante. Então, Miguel, oi, fala aí, Olímpia. Então, quando você, no computador, responde aqueles quiz, né, que tem as perguntas, desculpa, para saber o seu perfil, né, você, na verdade, está alimentando dados para o computador, né, então é muito perigoso. Se responder essas perguntas no computador, às vezes parece uma brincadeira, mas, na verdade, o computador está colhendo seus dados para jogar conteúdos que ele acha que você iria acessar. Sim, com certeza. Olá, outro tema. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Também era um tema que propunha, além do seu argumento, uma proposta, né, para você, para realizar, né, para vencer esses desafios aí. E gerou polêmica em 2017, você lembra, Miguel? Sim, bastante. Muita polêmica esse tema. Ninguém esperava, é uma coisa... Porque, assim, a inclusão é uma coisa que todo mundo fala, mas que ninguém nunca espera que vá cair numa prova, em algum concurso, né? E quando cai, era polêmica. E eu vou falar uma coisa, quando alunos, tá? Quando se trata de surdos, a gente fala em comunidade. Então, assim, também é um tema que a gente pode falar mais para frente. E muitos alunos foram pegos de calças curtas, porque não sabia que ao tratar desta comunidade, é assim que se fala, né? Então, foi um tema em 2017 que deu muito pano para manga. Eu gostaria de falar um pouquinho que nesse ano, no ano de 2017, esse tema foi um dos temas do TCC em matemática. E os alunos ficaram muito felizes, porque eles arrasaram na redação. Eles falaram para mim assim, nossa, professora, a gente conseguiu, assim, escrever um ano todo trabalhando em cima do TCC sobre o assunto, então eles souberam. E os que não haviam trabalhado, porque eu faço eles apresentarem, né, para os demais, né? Então, os demais ouviram sobre o assunto, a apresentação, e eu fiz eles apresentarem 2 vezes, inclusive, esse tema, porque foi muito bem apresentado, aí foi até aquela vez que vieram o pessoal de fora, né, que veio fazer uma entrevista na escola, e foi exatamente esse tema, né, e coincidentemente foi o que caiu no Enem. E de 2018 também, o mesmo tema, esse tema também coincidiu, manipulação de comportamento do usuário pela internet também, que a gente trabalhou, também foi tema do TCC, e também caiu no mesmo ano, foi bem legal. Que bacana, Sandra. Então, mas isso é legal, Sandra, você está falando, porque às vezes os alunos falam, matemática, redação, não tem, né? Mas olha lá, é só o que você falou aí tem tudo a ver, né? Tem tudo. Tudo a ver. Tudo a ver, você vê, matemática. Matemática, olha que bacana. 2016, né, na primeira prova teve fraude, né, denúncias de fraude, então o Enem foi aplicado 2 vezes. Na segunda aplicação foi esse tema, né, caminhos para combater o racismo no Brasil, outra vez, né,
Você tem que expor o seu argumento, né? Se você não gosta, Sim. é contra, a favor, e propor... seu ponto de vista e trabalhar no ponto né? de vista. Então, ter seu ponto de vista e, além do ponto de vista, propor alguma solução, né, sobre o tema, né, para combater o racismo. E na primeira foi, olha lá, caminhos para combater a intolerância religiosa do Brasil. Né? Um outro tema também que caiu aí. São esses 5 temas aí que caíram nos últimos 5 anos aí da redação, tá? Alguém quer falar algo? Alunos, alunas, professores? Sandra, você acha que algum tema vai cair no próximo Enem sobre pandemia, ou sobre fake news, ou inovação tecnológica, porque ou adaptação e resiliência? É um tema que a gente pode, né? As pessoas estão se adaptando, né, neste momento de pandemia. Bom, Vanessa, eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião. Você pegando 2019, né, democratização do acesso ao cinema, o pessoal do INEP agora, que é o que elabora a prova, né, que a Sandra já citou, eu penso que com o nosso momento atual, quanto menos polêmico o tema, é mais provável de ser o tema. Eu também acho, viu? Eu também acho que todo mundo está pensando, vai ser sobre pandemia, mas eu não acredito que eles vão dar uma redação em cima disso, não. Não sei, viu? Eu acho... Nosso governo federal está fugindo de pandemia. Não, olha, uma dica. Esse do ano de 2019, né, democratização do acesso ao cinema, 5 dias antes do Enem, falou-se sobre isso na mídia, sabe? Foi muito interessante isso, que inclusive foi comentado, né? Então, poucos dias antes, chegou a se falar sobre isso, mas ninguém nunca imaginou que ia ser do Enem, entendeu? Foi um tema, assim, totalmente, ninguém esperava. Esse de 2019 foi bem diferente mesmo. Sim, porque o que aconteceu em 2019, assim, tudo bem, a gente poderia esperar qualquer coisa, não falar sobre o cinema, né? Sim. O que acontece agora, é o que você, Sandra, e o Miguel estão falando. De repente vem um tema que não tem nada a ver com pandemia e com a resiliência e com outros fatores, mas que é de suma importância lá na questão do Enem. Pode estar interligado, né? Alguma coisa. Sim, claro. Então, olha lá. Como a gente está ressaltando o tempo inteiro, né? Ela exige, né, um nível de interpretação dos acontecimentos, né, do país, né, do mundo, né? Isso falando da prova em si, da prova das alternativas, né, das questões, né? Isso é importantíssimo, né? Ele avalia a bagagem cultural do estudante, né? Então, o que a Olímpia já falou, Verônica já falou, nós todos falamos, né? Quanto mais você lê, quanto mais você assistir um bom filme, assistir bons programas, ler mesmo, né? Aumenta a sua bagagem cultural e aí, né, você vai se preparar melhor para a prova. Certo? Ô, Miguel. Porque, olha lá. Oi, Miguel? Fala aí. Fala. Miguel, eu gostaria de complementar aí a tua fala, falando ainda em relação à questão do treinamento. Numa pesquisa que eu fiz, eu observei que os bons alunos, eles fizeram uma pesquisa no Enem, ou melhor, fizeram uma pesquisa no Google, procurando as 3 ou 4 melhores redações dos alunos. A partir dessa busca, eles observaram as estratégias que esses 3 ou 4 alunos fizeram para construir as melhores redações. Então, o que você, aluno, precisa? Faça essa pesquisa, pega as 3 ou 4 melhores redações e se apropria da técnica.
a técnica que eles usaram para construir uma boa redação. Essa mesma técnica você pode usar em qualquer assunto que venha a cair no Enem. Então, é aquela questão do treinamento que eu falei. Apropria-se da técnica de como construir uma boa redação, e aí o tema, quando surgir o tema, seja ele qual for, você vai usar as técnicas que você já se apropriou. Daí você consegue, sim, escrever uma boa redação. Era isso. Ok. Estamos terminando quase, é o último slide. Alunos, alguma pergunta sobre o tema? Sim. Tranquilo até agora? Pode seguir, Miguel. Então, olha lá, 5 competências, né, que a prova exige, né? Domínio das linguagens, no geral, né? Compreender, né, fenômenos, né? Saber o que está se passando, né? Igual teve esse ciclone em Santa Catarina aí, alguns dias atrás, né? Então, pô, por que aconteceu, né? A imprensa falou, né, diversas vezes, né, como aconteceu, por que aconteceu, né? Não só fenômenos meteorológicos, né, mas alguns outros fenômenos que acontecem na nossa sociedade também, né? Enfrentar situações, problemas, né, e saber argumentar, né? Sim. Que é a próxima, né? Construir argumentação e elaborar propostas, né? Igual teve o tema lá do cinema, né? De democratizar o acesso ao cinema, mas como é que eu posso fazer isso, né? Através de propaganda, através de prêmios que o governo vai pôr dinheiro na minha conta para eu poder assistir filme, enfim, né? Elaborar algumas propostas ou uma proposta, né? Para combater, para tá dentro do que eles estão pedindo, né? Que os examinadores estão pedindo. Alguma dúvida, gente? Alunos, please? Alunos, sempre procura o significado da palavra que vocês não entenderam. Na leitura, quando vocês veem lá uma palavra que vocês nunca viram, pesquisem. Por quê? Porque a conclusão da redação nada mais é do que o desfecho para os argumentos que vocês apresentaram, tá? Então, leiam. Se eu não consigo entender uma palavra, eu não vou conseguir finalizar esses argumentos que eu apresentei ao longo da minha redação. Tá? Alguma pergunta? E, Verônica, e também o contrário também serve, né? Fala aí. De repente você quer colocar uma palavra mais rebuscada, você pega o dicionário e procura lá os sinônimos para estar tentando melhorar a sua redação. Sim. Acho que as duas vias é interessante. Além do VOLP, tá? O VOLP que eu já pedi para os terceiros anos e o Primeran baixarem no celular, tem os sinônimos. Tem os sinônimos de palavras, um aplicativo que vocês baixam e vocês podem colocar lá, vamos supor, madrasta, sinônimo de madrasta. Aí ele vai te trazer todos os sinônimos. Muito bem lembrado, Olímpia, porque são 3 coisas que eu tenho no meu celular, que é o VOLP. O VOLP está ligado à Academia Brasileira de Letras. Ele não traz a definição, o significado da palavra, mas ele te diz se a palavra existe ou não, e ela te traz as derivadas. Aí o dicionário Primeran traz o significado da palavra, ele traz a classes de palavras, se é sujeito, se é adjetivo, se tem 2 gêneros, e o sinônimo de palavras, ele traz tudo que é similar ali à palavrinha, tá, alunos? É isso, Miguel, muito obrigada. Bom, gente, é isso. Daqui a pouquinho tá indo no mural não, desculpa, no e-mail de vocês a tarefinha sobre a aula, né, que o questionário que vocês vão responder e entregar para mim. E espero, no mesmo bate-horário, segunda-feira que vem, vê-los e escutá-los de novo. Obrigado, Walter, Verônica, Olímpia, Sandra, Cido. Sempre que vocês quiserem participar também, as portas, os microfones e câmeras estão abertas. Se alguém quiser falar alguma coisa aí para encerrar. Alunos querem comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Por gentileza.
Pode abrir o microfone e falar, gente. Eu gostaria de lembrar os alunos, o bimestre termina agora no final do mês, dia 31, e não esqueçam de postar as atividades lá no Google Classroom. Muito obrigado. É bem lembrado, Cido, que esse bimestre, gente, vai ser completamente virtual, hein? Completamente online. No primeiro bimestre, nós tivemos uma até março, né? Começo de março, aulas presenciais, muita gente fez tarefa, eu mesmo tinha pedido, todas as minhas turmas já tinham feito 3 atividades presenciais, mas agora, gente, você tem que ficar esperto e postar as atividades aí, porque vai ser tudo online, hein? Walton, Sim. fala aí. Não, eu gostaria de falar o que eu sempre costumo falar em sala de aula para os alunos com relação a conteúdo, tá? Isso para mim, assim, né? É que ele tem que estar relacionando sempre com o cotidiano dele, seja qual for a matéria, entendeu? Na minha, basicamente, que eu dou geografia no Joaquim Adolfo, aí tudo que eu falo em sala de aula, eu falo para os alunos que eles têm que ter a percepção que faz parte do cotidiano deles. Se eles fizerem isso, fica mais fácil de aprender. Eu até falo, se você não consegue relacionar com o seu cotidiano, entra aqui, sai aqui. Aí eu pergunto para você, o que é isso? Você fala, sei lá. E tal. Então tem que ter essa percepção do que o que você aprende faz parte do cotidiano. Com relação à questão de leitura, ela enriquece muito e vale a pena ver diversos autores, principalmente com relação à questão da geografia. Às vezes você está ensinando alguma coisa sobre clima, aí vamos lá, eu falo que o clima da região sul é subtropical. Aí na prova cai falando da região sul que o clima é temperado. Aí o pessoal vai falar assim, mas o professor não passou isso. Olha, passei, só que a palavra utilizada foi uma palavra diferente. Então, por isso que é importante a leitura, para que você possa estar enriquecendo o seu vocabulário e saber que uma palavra sempre pode estar sendo substituída por outra. Né? Uma outra coisa também que não deu muito tempo de ver com o pessoal esse ano, porque logo a gente entrou nesse isolamento aí, mas é o costume e a prática de fazer prova, tá? Porque você vai ser avaliado o tempo todo, não só na escola, mas na vida. Então, a vida vai ser assim para você, não vai ser nem só o Enem, vai ser na sua vida inteira e a todo momento. Você vai ser avaliado, você vai ser classificado e você vai ser selecionado. Então, a vida vai fazer isso com você. Por isso que é importante você ter o costume de ter determinados comportamentos e postura com relação a fazer prova, porque isso vai surgir na sua vida a todo momento, tá? E é isso, assim, né? É isso que eu tinha que falar pro pessoal, que questão de avaliação faz só que eu tô É isso aí. vendo algumas coisas aqui no chat. A Stephanie está perguntando, professores, quando que elas vão saber as notas do primeiro bimestre, mas as notas a gente já divulgou ou não? Tá todo mundo interessado, não, Walter? Então, eu fiquei sabendo que, a princípio, a Secretaria de Educação tinha bloqueado as notas lá na